Como que Bolsonaro conseguiu evitar a prisão dos 3 comandantes das 3 Forças Armadas em 2023? O golpe estava armado. O golpe estava armado e a coisa ia ser grande, principalmente para cima das Forças Armadas. E aí eu digo, os chefes do Exército, né, da Marinha e da Aeronáutica. E eu vou mostrar para vocês aqui por que eu acho isso. Ontem, o depoimento do Bolsonaro, eu fiz um recorte que trouxe essa interpretação e nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Porque a Comissão Cidadã de Inquérito não é só para inocentar alguém, é para achar os culpados. Porque quem está sendo acusado são os inocentes, mas os culpados estão passando a reboque. Então, nós da Comissão Cidadã de Inquérito temos a obrigação de continuar investigando para ver se a gente chega nos responsáveis. Bem, vocês lembram que o Bolsonaro ele fez a mudança dos comandos, né, das 3 forças, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. E eu fui pesquisar, entendeu? E ele fez isso em novembro para dezembro, a pedido do Mussi, que agora é o ministro da Defesa do Lula. Bem, ele já estava indicado para ser o ministro, né? E aí ele forçou a barra para o Bolsonaro indicar, fazer a troca de comando das Forças Armadas. Está entendendo? E isso não é normal. Eu descobri que isso não é praxe. Geralmente, porque presta comigo, o general do Exército, quando ele vai subindo de escala, general 3 estrelas, general de divisão, general de 4 estrelas, né? Essa métrica, né, das Forças Armadas, ela é feita internamente, né? A meritocracia ali, ó, que vai, os generais que faz entre eles ali quem é o melhor nome para ser, né, o chefe do Exército, o chefe da Marinha, né, ali os almirantes, né, os brigadeiros com relação à aeronáutica. Então isso aí é uma coisa que eu entendo que seja internas corpore, é assim que fala, né? Agora, já o ministro da Defesa, sim, ele é político, ele é cargo político, porque os 3 chefes das três armas ficam subordinados ao ministro da Defesa. E esse ministro da Defesa, esse Ministério da Defesa, foi retornado com o Temer, né? Não, o Ministério da Defesa foi criado pelo Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique quis tirar dos militares, né, colocar na mão dos civis, né, o controle das Forças Armadas. Então criou o Ministério da Defesa, né, tirou a Casa Militar, colocou o Ministério da Defesa, colocava um civil e as 3 forças ficavam subordinadas a esse ministro da Defesa. Bem, então, eu fui pesquisar ao longo dos anos, desses mandatos todos, e não tem esse negócio de trocar os comandos das forças ainda no mandato. Ó, eu estou entregando o meu cargo de presidente, o outro presidente ganhou. Então, o que ele fala? Ó, o ministro da Defesa vai ser fulano de tal. Então, você vai interagir com o meu ministro da Defesa, da minha pasta, e ele vai fazer a transição para você. Depois que você assumir, aí você vai escolher, né, caso queira, caso seja necessário, né, fazer uma reforma ali o que eu acho que não é legal, porque isso é função do próprio Exército, porque o Exército tem que ter essa independência do poder, né, do governo. Não é o governo que tem que gerenciar quem que deve ser o general que vai comandar esse ou aquela arma, não. Entendeu? Se tem o ministro da Defesa, esses generais estão subordinados ao ministro da Defesa. Agora, se quiser colocar o general da pasta, da arma, subordinada ao governo, aí você já está vinculando o governo, quer dizer, a arma ao governo. E aí complica. Entendeu? Então não era assim, não. Então presta atenção. Eu recuperei aqui, ó, uma matéria da
da Gazeta do Povo, e já vi isso também em outros jornais, no próprio jornal do governo, no site do governo, que fala assim, ó, isso é, na época da Dilma, isso foi publicado no dia 11 de junho de 2025, quer dizer, a Dilma tinha sido reeleita, né, 2014 para 2015, então, o que aconteceu? No dia 11 de junho, essa matéria, né, deixa eu ver aqui se foi no dia 11 de junho mesmo, parece que foi no dia, deixa eu ver, não, no dia 7 de janeiro de 2015, na verdade a matéria foi publicada no dia 7 de janeiro de 2015, quer dizer, já tinha 7 dias do segundo mandato da Dilma. E aí fala, Dilma troca comandantes das 3 Forças Armadas. Isso no dia 7 de janeiro do segundo governo dela. Os novos chefes são os almirantes Eduardo Bacelar, Leal Ferreira, Marinha, né? Almirante Eduardo Bacelar, Leal Ferreira, da Marinha, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, do Exército, e o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, Aeronáutica. Bem, agora vamos ver a matéria. A presidente Dilma Rousseff definiu os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas. O almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira vai comandar a Marinha, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas estará à frente do Exército e o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato estará no comando da Aeronáutica. Por meio de nota divulgada há pouco pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, Dilma agradeceu a competência e a dedicação dos ex-comandantes Almirante Júlio Soares de Moura Neto, Marinha, General Enzo Martins Peri, do Exército, e o brigadeiro Junite Saito, da Aeronáutica. Nesta quarta-feira, a presidente recebeu pela manhã e à tarde o ministro da Defesa, Jacques Wagner, que é do PT, né? Os encontros não contavam de sua agenda oficial e foram atualizados somente depois que Dilma deixou o Palácio do Planalto. De volta para a presidência oficial, no Palácio do Planalto, também entraram na agenda retroativa do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Blá, blá, blá. Aí vem, esse parágrafo seguinte. Esta é a primeira vez em 8 anos que as Forças Armadas terão novos comandantes. Esta é a primeira vez em 8 anos que as Forças Armadas terão novos comandantes. O almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que comandava atualmente a Escola Superior de Guerra, assumirá a Marinha no lugar do almirante Júlio Soares de Moura Neto. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas assumirá o comando do Exército no lugar do general Enzo Martins Peri. Vilas Boas foi comandante militar na Amazônia e atualmente chefia o Comando de Operações Terrestres, o COTER, coordenando todas as operações militares em território nacional. Na Aeronáutica, Dilma nomeou o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Ele assume a força no lugar do brigadeiro Junite Saito. Rossato comando o Estado-Maior e era o primeiro nome de uma lista tríplice apresentada ao ministro da Defesa. O brigadeiro Hélio Paz de Barras Júnior, atualmente responsável pela área logística da Aeronáutica, chegou a ser cotado para assumir o posto, mas foi preterido por Dilma, por ser o terceiro nome na lista apresentada ao ministro. O segundo nome era o do comandante da aviação presidencial, Joseli Camelo. Os 3 comandantes que deixaram seus cargos, agora olha que importante, os 3 comandantes que deixaram seus cargos foram nomeados em 2007 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foram mantidos no primeiro governo de Dilma. Então, no governo Temer, quando o Temer assumiu, o Temer também não mudou, porque eu procurei e não achei, se você achar, coloca aí. Ele não mudou os chefes, né? Assim de pronto não. O que eu vi, o que eu achei do Temer foi assim, Temer assina decreto que devolve competências a comandantes das Forças Armadas. Isso no dia 1º de
julho de 2016, quando ele assumiu de fato, né, a presidência da República, porque ele entrou, né, no meio do mandato da Dilma. Então, atribuições haviam sido transferidas para o Ministério de Defesa em decreto assinado em 2015. Então, o que acontece? Em 2015, a Dilma atribuiu um decreto, né? E depois o Temer tirou esse decreto. Então, Temer assina decreto que devolve competências a comandantes das Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas, os comandantes é que passaram, né, a ter suas prerrogativas que antes não tinha no governo da Dilma. Deu mais liberdade para eles. Entendeu? Agora vamos mostrar aqui no vídeo a parte que o Bolsonaro fala sobre essa troca de comando. Ainda no governo dele. Porque o Múcio foi lá 2 vezes fazer a cabeça dele, olha, vamos trocar os comandos. Aí eu pergunto para você, por que essa pressa de trocar os comandos das Forças Armadas, né, do Exército, das 3 armas, Exército, Aeronáutica e Marinha? Por que antecipar isso? Se não é praxe, não é normal. O Múcio podia fazer isso depois que assumisse o governo. Por que ele quis fazer antes? Por que o governo Lula quis fazer antes? Por que o Geraldo Alckmin quis fazer antes? O que não é uma praxe normal. Vamos entender isso aí e nós vamos aprofundar nesse estudo aqui. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então, o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e na hora ruim. E eu confesso que muita coisa que eles falam, eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado que o senhor não assinou o documento. Sim, eu queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor, conforme prevê a Constituição, né? A defesa e o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, e isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado, e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor procurador, desculpa aí. Presta atenção. Agora o procurador, o Gunê, está querendo pôr responsabilidade dele não ter desmobilizado as tropas. Quer dizer, não ter desmobilizado os acampamentos no QG. Pegou, por que você não fez nada para tirar? Olha só, vai acompanhando o raciocínio
que o procurador está trazendo para o debate. Vamos lá. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi o dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, nós trabalhamos sim para que isso fosse desmobilizado. Dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu fiz uma leitura com toda a imprensa na minha frente, porque eu sempre fui de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu, tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sem saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez Vossa Excelência pergunte, né? Mas eu responderia agora, no momento final. Preste atenção. Eles não iam perguntar isso. E ele falou, talvez vocês perguntem. Provavelmente eles não iam perguntar, mas ele entrou no assunto. Preste atenção. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso, para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Quando ele disse eu publiquei, quer dizer, ele publicou no Diário Oficial da União, entendeu? Eu acho que é isso, né? O Geraldo Alckmin. Então, quem tinha o poder ainda era o Bolsonaro, né? Ele que estava nomeando as pessoas, nomeando, exonerando, né? Me procurou o ministro José Múcio, acho que está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo. Pela segunda vez, o Múcio foi atrás dele. E pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula. Então, ali, o que acontece? Quem nomeou os generais, né, das três, quer dizer, o chefe das três forças, generais, brigadeiro e almirante, foi o Bolsonaro. A indicação do presidente Lula, do governo Lula. Aí você põe Geraldo Alckmin no jogo, entendeu? Da chapa Lula-Alckmin. Ou seja, em dezembro, ele trocou os comandos das Forças Armadas. Ele publicou no Diário Oficial da União, a pedido do governo Lula, que ficou no pé dele para fazer isso. Agora presta atenção. Se ele resolve fazer o seguinte, fala, não vou fazer isso não, vocês fazem isso, porque não é da minha alçada nomear os ministros, os generais que vocês escolheram, vocês é que vão nomear. Então assim que vocês assumirem o comando, né, a hora que o Lula tiver com a caneta na mão, ele vai lá e exonera os generais. Porque, como eu mostrei aqui, isso não é praxe, isso não é normal. Você está entendendo? Porque as Forças Armadas ela têm, né, uma dinâmica própria. Ali não é cargo de confiança, ali é cargo de carreira.
E a meritocracia, para se chegar a um posto de general, um posto de comandante, entendeu? De qualquer das armas, vai muito dentro, né, do interna corporis, não sei falar assim não, da filosofia que as Forças Armadas têm, para escolher qual é o melhor nome para poder ocupar o cargo. Então isso é da parte interna das Forças Armadas, que não tem nada a ver com o governo, isso tem a ver com o Estado. É um órgão que cuida de segurança, ele tem uma especificidade. Então ali não é cargo de confiança, não, ali é cargo de carreira, é cargo de meritocracia. E aí entre eles que eles decidem lá quem que é o oficial que está mais apto a comandar a arma, a pasta. Entendeu? Por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. Bem, mas aí o governo Lula fez pressão para que o Bolsonaro fizesse isso. Agora, presta atenção, se o Bolsonaro não fizesse isso, deixar o Bolsonaro fora da pasta aqui. Se o Bolsonaro falasse, não, vocês fazem isso, e segurasse esses 3 comandantes dele, das 3 pastas, e esse golpe acontecesse no dia 8 de janeiro, entendeu? Ainda com os comandantes do Bolsonaro, estava todo preso. Eles iam botar a culpa em cima deles. Entendeu? Porque é general do Bolsonaro que fez isso. Que deixou fazer, que apoiou lá o QG, segurou os caras lá no QG. Entendeu? Olha o tamanho do estrago que isso ia acontecer. Então o Bolsonaro não precisava fazer isso, mas ele fez. Entendeu? E aí, ainda assim, esse governo está querendo culpar os militares do governo Lula, do governo Bolsonaro, os 3 chefes das armas que estão aí depondo, entendeu? Agora, vamos continuar assistindo e nós vamos chegar na conclusão final. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. E é a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio do Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. Bem, agora é que vem a cereja do bolo. Então, ou seja, a partir de dezembro, o governo Bolsonaro já tinha desaparecido no campo militar. Já era o governo Lula-Alckmin que comandava as Forças Armadas. Então tá. E aí o Gonê chega pro Bolsonaro e pergunta: por que você não agiu para desmobilizar os acampamentos? E aí, meu amigo, aí que nós vamos chegar no pulo do gato. Deixa eu separar o vídeo aqui para vocês verem o tamanho da bomba que vai vir aqui agora. O Gonê querendo colocar a culpa no Bolsonaro. Presta atenção.
dele não ter desmobilizado os acampamentos. E olha que ele fez por onde? Pedir para o pessoal ir para casa. Mas quem trabalhou para não desmobilizar os acampamentos não foi o Bolsonaro nem os comandantes do Bolsonaro. Foi o general comandado, o general que o Lula indicou para assumir a pasta. Então, quem pediu, quem protegeu os manifestantes ali no QG de Brasília foi o general indicado pelo Lula. E quem vai dizer isso é o general Dutra. Vamos ver? O acampamento no final de dezembro já estava bastante vazio, presidente, mas tinha muita estrutura montada. Então a fotografia não mudava, porque tinha aqueles toldos de 10 por 10 ou 15 por 15, que na medida que as pessoas saíam, nós estávamos verificando que as pessoas saíam, mas quando o senhor tirava uma fotografia, as estruturas estavam lá. Então a imagem vale mais que 1000 palavras, a imagem não estava mudando. Então nós temos que desmontar. E na medida que nós mandávamos desmontar as barracas, e eles não desmontavam, o que nós fazíamos? Nós desmontávamos. Aí nós desmontávamos e recolhíamos essa barraca para o pátio de um dos nossos quartéis. Aí o dono daquela barraca, e quando eu falo barraca, eu quero que os senhores entendam um toldo de 10 por 10 ou 15 por 15. Uma estrutura grande, pesada, que dá trabalho para desmontar, dá trabalho para transportar. Nós levávamos para o pátio de um dos quartéis. Lá no pátio dos quartéis, o manifestante tinha acesso com a viatura dele, com um caminhão, chegava lá e buscava a barraca. Então nós pedimos o DF Legal para que aquele material fosse confiscado, porque o Exército não tem atribuição legal para confiscar aquele material. Bem, o DF Legal já é do governo do Distrito Federal, entendeu? É uma pasta lá que cuida disso, de tirar, por exemplo, tem uma carreta na rua, tem uma caçamba num lugar que não é para ficar, ele vai lá, recolhe, esse departamento do governo do Distrito Federal vai lá, recolhe e ainda multa a pessoa, fala assim, ó, isso aqui nós cuidamos da parte urbanística, né, de Brasília, do DF. Então, é um órgão de Estado do governo do Distrito Federal responsável pela área urbana. E aí o general Dutra, sabendo que tinha complicação para ele, e não era da capacidade dele, não era porque isso não era dentro do quartel, era do lado de fora. Aquela Praça dos Cristais, aquilo faz parte, né, de uma área urbana do Distrito Federal, que é administrada pela prefeitura, né, pelo governo do Distrito Federal. Então, é uma área que não é competência do Exército. Olha, está perto ali e tal, mas é uma área, né, do governo, do Distrito Federal. E aí ele estava tendo dificuldade, porque ele mandava desmontar as barracas lá, porque não tinha ninguém lá, e os caras não queriam desmontar. Aí ele, então nós vamos lá desmontar. Desmontava, os caras iam lá, buscava de novo e montava. Continue vendo. E isso já foi em janeiro, com o governo Lula no poder. E o general dele, do Exército, indicado por ele. Continue vendo. Se o DF Legal fosse, o DF Legal poderia confiscar aquele material. Aí o dono da outra barraca, vendo que perderia a barraca, ele ia lá e desmontava. Então era essa a ideia de manobra. E no dia 29, era também uma manobra para desmontar as estruturas vazias. O acampamento já estava bem vazio. Aconteceu uma coincidência que do dia 28 para o dia 29, eu não sei exatamente porquê, mas na noite de 28 para 29 chegou muita gente. Então, na manhã do dia 29, o acampamento que até então estava amanhecendo com 300, 400 pessoas, naquela manhã do dia 29, já tinha em torno de umas 1.000 e poucas pessoas. E quando o DF Legal chegou e começou a fazer o seu trabalho, houve um acirramento dos ânimos. Esse acirramento dos ânimos fez com que ali a Praça dos Cristais, eu tenho certeza que o senhor conhece o SMU, é na frente
do QG do Exército. E o barulho ficou grande ali, as pessoas gritando-se. E o comandante do Exército me ligou e disse: Dutra, o que está acontecendo? Essas operações, essas desmontagens. Agora ele está falando, o comandante do Exército ligou para ele. Estava acontecendo aquele tumulto ali. Ou seja, não era a competência do Exército, mas aquele problema ali. Era a competência da Prefeitura, quer dizer, do governo do Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal, que já tinha sido, né, nomeado ali, a turma já estava ali, já estava trabalhando nisso aí, foi lá para desmobilizar, levou lá um monte de van, esses dobles, sei lá, esses carros, né, parecido van, para recolher as barracas. Falou assim: não, acabou isso aqui, não vai ter mais não. Acabou. Vocês querem ficar aqui fazendo manifestação? Fica, mas não vai ter estrutura mais nenhuma, barraca nem nada não. Aí o governo do Distrito Federal foi lá para recolher. No dia 29, quem era o chefe, o general do Exército indicado para responder pelo Exército ali? O general indicado pelo Lula. Então, vamos ver agora essa participação do Dutra no telefonema para o comandante do Exército, que já era indicado pelo Lula, que o Bolsonaro, né, nomeou lá no Diário Oficial a pedido do Mussi, que forçou a barra para colocar esse senhor lá. O Exército me ligou e disse: Dutra, o que está acontecendo? Essas desmontagens nunca foram tumultuadas. O general, está tendo um certo antagonismo aqui com o DF Legal. Aí ele disse assim: tem ordem judicial para desmontar acampamento? Aí eu disse: não, senhor. Dutra, hoje é dia 29. A posse é daqui a 2 dias. Não pode ter problema nesse momento. Agradece a Polícia Militar e continua desmontando, porque quando o soldado do Exército desmontava, não tinha problema. E eu mostro a fotografia para o senhor. Mas o DF Legal tinha problema. Então, eu vou pedir autorização para o senhor para mostrar um videozinho. Por favor, passem um vídeo aí. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção, por favor. Essa é a atividade no dia 29 de dezembro. O DF Legal chegou nessas viaturas brancas aí que os senhores estão vendo. E aí, realmente, a praça, ela já estava mais cheia, como eu disse, do dia 28 para o dia 29, houve um fluxo maior de pessoas para a praça. E realmente o DF Legal não foi bem recebido. Os senhores verifiquem, por favor, os soldados da PE protegendo o DF Legal. E verifiquem, por favor, a maneira que o soldado da PE está fardado. Verifiquem, por favor, a maneira que ele está fardado. Ele está fardado com roupa de dia a dia. Ele não está com escudo, ele não está com capacete, ele não está com armamento. Por favor. Então, meus amigos, conclusão. Quem impediu e quem trabalhou para manter os acampados lá, no dia 29 de dezembro, foi o comando do general ligado ao governo Lula. Então, a responsabilidade do acampamento, a partir do dia 29 de janeiro, era do Lula, porque foi o general que estava ao comando do Lula, indicado pelo Lula, que não deixou que o governo do Distrito Federal desmontasse os acampamentos. Aí está na hora do Gunê falar para ele assim: mas por que você está culpando o Bolsonaro, sendo que o general que comandava a pasta, na hora que o Distrito Federal, que o governo do Distrito Federal quis desmontar o acampamento, não deixou desmontar? Para proteger quem? Aquela turminha da Grace que estava lá? Aquela turminha do MST que estava lá? Seria isso? Seria o tal dos infiltrados que estavam lá protegendo o QG até o dia 8? Para fazer aquela baderna toda? Bem, isso é que eu quero chamar a atenção para vocês. E aí eu preciso que vocês ajudem a gente nos comentários, né? Porque
essa decisão de mudar os comandos, do jeito que foi mudado, das 3 forças, coloca o governo Lula na berlinda, porque ele passou a ser o responsável pelo Exército a partir desses dia 29 de dezembro, quando o barraco não foi desmontado. Então, quem manteve o barraco lá foi o governo Lula. O responsável pelos acampamentos a partir do dia 29 era do governo Lula. Tá certo? Então, se aconteceu o 8 de janeiro, aconteceu porque o governo Lula manteve os acampamentos lá. Porque foi o general do governo Lula, indicado pelo Lula, que não deixou que desmontassem os acampamentos. Bom, agora eu quero que vocês comentem. Fica até rouco, tomar uma aguinha aqui. E pedir para vocês, né, se inscreverem no nosso canal da TV Del Rey e acompanhar nossos vídeos, que é muito importante, que nós estamos aqui para pacificar o Brasil, mas mais importante, chegar à verdade. Enquanto nós temos na Comissão Cidadã de Inquérito, né, um movimento para culpar o Bolsonaro e os seus próximos, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para descobrir a verdade. Nós estamos inquirindo, né, investigando e tentando encontrar o fio da meada. E aí eu peço que vocês ajudem a Comissão Cidadã de Inquérito nesse trabalho que é tão desgastante, mas é tão satisfatório do ponto de vista de estar contribuindo com a sociedade brasileira, né, para dar uma resposta e trazer a verdade. Mais importante é que nós, brasileiros, tenhamos a paz de espírito de saber o que está acontecendo, como aconteceu, né, e qual é a justiça que deve ser aplicada. Tá bom? Está aqui nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Como eu disse, quando você faz parte da comissão, comentando, compartilhando, se inscrevendo, né, dando like, né, e contribuindo com essa comissão através de um pequenininho depósito que você faz aí, ou um Pix que você manda para a gente, você vai estar contribuindo para manter essa instituição, né, que é criada de forma online, porque é a sociedade se organizando de forma virtual nas redes sociais. Eles atacam tanto as redes sociais, né, e a gente está aqui para defender, né, esse espaço que é a evolução, né, da sociedade. É uma coisa que veio para ficar e que veio para ser uma ferramenta, né, de inclusão e principalmente, né, de facilitar o processo democrático. Um abraço, fique com Deus.